Queridos, é uma alegria, uma satisfação estarmos hoje trabalhando mais um tema e fechando a primeira parte sobre os evangelhos do Novo Testamento, onde trabalhamos 38 temas, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e falando de um assunto interessante, muito importante, onde Cristo, ao despedir-se, a voltar para o eterno, ele diz: vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, confortando os discípulos, dando a eles a certeza de que, voltando para a glória, recebendo aquela glória que ele tinha com o eterno antes que o mundo existisse, não os deixaria só, diz: voltarei para vós outros. Foi a promessa de Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Cristo realmente, vamos começar, nós estamos terminamos a primeira parte, mas dar sequência, falando sobre o livro Atos dos Apóstolos, onde vamos trabalhar pelo menos 16 temas, e vamos ver que foi muito mais marcante a presença do Cristo glorificado do que Cristo limitado pela natureza humana quando esteve aqui com os discípulos, e aqueles 30 e poucos anos, mas mais de maneira direta, os 3 anos e pouco no final do seu ministério, ensinando, orientando e preparando eles para a grande obra que tinha diante de si. É uma mensagem onde fechamos essa primeira parte do Novo Testamento, falando sobre os evangelhos, e depois, na sequência, estaremos trabalhando o livro Atos dos Apóstolos. Você é convidado a estar conosco, acompanhando essa série de temas e aprendendo a cada dia. Estamos aprendendo juntos qual é a vontade do Senhor. É claro, teremos muito mais a aprofundar nesses temas, mas é uma pequena ideia para que possamos volvermos para a palavra de Deus, buscando a cada dia orientação de Deus, iluminação do Espírito Santo para entender a vontade do Senhor e estarmos dispostos a praticar a sua vontade. Quero te convidar a orarmos ao Senhor neste momento. Bondoso Deus, amorável Pai, te agradecemos por mais esse dia e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito, nos ajude a entender o Teu propósito, o Teu querer, e a cada dia estejamos dispostos a fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Inicialmente eu quero ler com você um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, onde diz o seguinte: recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então tem uma mensagem muito poderosa nesse versículo, onde Cristo diz: não me detenhas, não me impeças, porque ainda não subi a meu Pai, mas dize lá aos meus irmãos que eu subo para meu Pai, também vosso Pai, para meu Deus e também vosso Deus. Essa era a garantia. Cristo havia morrido, ressuscitado, dado a sua vida em resgate pela humanidade, por você, por mim, por todos nós. E ele traz mensagem agora de conforto, de segurança para os discípulos, de que ele subiria, ele voltaria para os céus, para ter aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existia, mas de que não os esqueceu. Isso é muito importante, isso é magnífico, dá certeza. Ele chama meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ainda, se você verificar comigo no livro Atos dos Apóstolos, que é justamente o livro que vamos trabalhar na sequência, ao menos 16 temas queremos trabalhar, tirando desse livro o trabalho dos apóstolos e trazendo aplicação para o nosso viver. Aqui Lucas, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: Atos capítulo 1, versículo 3 a seguir, diz o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, Cristo se apresenta aos aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele dá certeza, provas contestáveis, incontestáveis, na verdade, ele diz, né? Não contestáveis, mas incontestáveis, onde muitas testemunhas viram, esteve com Cristo, falando que deu
ensinamentos concernentes ao reino de Deus, 40 dias após a sua ressurreição. Versículo 4 ele fala ainda, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Não se ausente, vocês devem ir, falamos sobre isso alguns dias, sobre a grande comissão de ir pregar o evangelho a toda a criatura, a todo mundo. Mas antes ele fala, ficai, permanecei em Jerusalém. Ele diz, até que receba a promessa do meu Pai, que de mim ouvistes. E ele até fala ainda, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vou falar sobre esse tema também, quando estivermos trabalhando o livro Atos dos Apóstolos. E diz que, falando sobre a ascensão de Cristo, quando no momento final da despedida, diz que os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Ou seja, quando for derramar o Espírito Santo, conceder o dom do Espírito Santo, vai ser nesse tempo também que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Versículo 7 ele diz, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusividade e autoridade. Então não deve ser essa a preocupação de vocês. Se vai ser nesse tempo que ele vai restaurar o reino de Israel. Não deve ser essa a preocupação ou o foco. O verso 8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ao invés de vocês ficarem preocupados com o tempo, estações, que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade, vocês devem se preocupar em permanecer aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas. Só que não vai ser primeiramente lá nos confins da terra, vão começar ainda em Jerusalém. Uma nova oportunidade seria estendida a este povo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa é a mensagem, essa é a ordem de Cristo. E ele, versículo 9 diz ainda, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Então, falando, ele vai sendo elevado, uma nuvem o encobre dos olhos dos discípulos, vendo Cristo ser elevado. E aqui algo extraordinário acontece, versículo 10 e 11. Diz que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quem sabe anjos magníficos em poder, milhares e milhares vindo recepcionar Cristo e nessa volta gloriosa de ter cumprido a sua missão, mas 2 deles, quem sabe ansioso, colocando a nossa linguagem de estar junto com todos que recepcionariam Cristo no seu regresso ao lar, mas ficam, se detêm um pouco mais para confortar os discípulos, trazer a eles esperança, infundir na vida deles esperança e certeza do amor e do cuidado de Cristo. Onde ele fala, por que vocês estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto, foi recebido, que voltou para o céu, há de vir da mesma forma que viste subir. Então dá uma certeza de que Cristo voltará. Cristo mencionou isso em vários momentos. Tem tantas passagens que falam sobre a volta de Jesus, mas ele menciona que da mesma forma que vistes, ele vai voltar. De forma visível, corpórea, todo olho verá. Apocalipse fala sobre isso. Eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que os anjos são espíritos ministradores. E aqui eles estavam ministrando aos discípulos. São todos eles espíritos ministradores enviados em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Os Salmos também fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o temem. Que magnífico essa promessa dos anjos de estarem aqui, dando a eles alento, esperança e confirmando a promessa de Cristo, de que Cristo voltaria.
quero ver com você ainda Salmo 24, onde faz menção a essa recepção de Cristo em profecia, de quando ele termina a sua obra na terra e volta para o eterno. Inicialmente, falando sobre a vinda do Rei da Glória, ele menciona que ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo que nele habita pertence ao Senhor. Fala isso, diz que ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E ele fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele menciona aquele que é limpo de coração e limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então ele começa o salmo falando de que ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita, pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ele nos criou, o Salmo 100 fala sobre isso, que somos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu rebanho, pertencemos ao Senhor. E aqui ele vai dizendo, quem vai poder estar com o Senhor? Quem vai poder receber essa bênção do Senhor? E a partir do versículo 7, começam a imaginar, sabe, a recepção de Cristo ao voltar para a glória, quando um coro de anjos, magníficos em poder, eles perguntam, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí outro grupo de anjos perguntavam, não como que não soubesse, mas para estar ali trabalhando nesse coro de louvores. E eles perguntam, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E novamente o versículo 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E de novo a pergunta, versículo 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então Cristo ao voltar, ali, sendo recepcionado por miríades de anjos, e ele, quem sabe até mesmo antes de receber toda essa honra, essa glória, ele vai até o Eterno, Soberano, para apresentar-se e saber de que foi aceito o seu sacrifício. A obra da redenção estava consumada em prol de sua vida, de minha vida, da humanidade, de resgatar, de salvar, de redimir, e dando-nos a oportunidade de salvação, como Isaías 53 fala sobre isso, que ele verá o trabalho de sua mão e ficará satisfeito. As multidões de resgatados para a eternidade. Então isso é muito importante. E Apocalipse capítulo 5, versículos 12 a 13, falando já da restauração final, onde os salvos estarão por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E diz mais o versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então ele diz que ao Cordeiro seja dada a glória, a honra, o poder, a riqueza, porque ele redimiu, resgatou. Diz que todas as criaturas. Eu quero ler o último texto com você, no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim,
E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então ele fala aqui, a vós que sois atribulados, a todos que são atribulados, descanse juntamente conosco. Mas ele fala, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao Senhor, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A esses tomando vingança. Então é importante entendermos que o Senhor vai voltar. Mais um texto afirmando, poderíamos ler vários outras passagens que falam sobre a volta de Jesus. Ele fala que a todos que sois atribulados, descansem juntamente conosco, onde poderemos unir nossas vozes de louvor, com todos os salvos, todas as épocas, com anjos, e dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, por todos os séculos incontáveis e sem fim. Então, descanso juntamente conosco, o apóstolo escreveu. É a promessa para você e para mim, que Cristo diz, eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E essa promessa alcance o teu coração, o meu coração, a nossa vida, que sejamos dispostos a cada dia em servir ao Senhor, entender a sua vontade e fazer aquilo que é agradável aos seus olhos. Que a graça e a paz de Deus e de Cristo alcance a cada um de nós. Nosso próximo assunto, vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, uma ideia geral sobre o Atos, e depois faremos temas que vai nos ajudar a entender um pouco do trabalho dos discípulos e do propósito do Senhor para o nosso viver. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, obrigado pelo cuidado, a proteção, pela mensagem, e rogamos a unção do Teu Espírito na nossa vida. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.